Biblicamente falando, existem diversas garantias de que haverá um julgamento, e é importante entender o seguinte: lá em Atos 17, 30 e 31 fala que Deus marcou um dia no qual julgará ou que ele julgue o mundo. Então, assim, fica muito claro essa questão de que, de fato, haverá um julgamento. E a última instância é a apelação para a justiça divina, porque o ser humano realmente não tem limite. Para qualquer área que se olhe hoje em dia, né, relacionamento, finanças, essa questão também de divertimento, entretenimento, essas coisas, a pessoa ela acaba percebendo que não tem assim uma saída, entendeu? Tudo tá meio que dominado, né, pelo inimigo e também pelo desejo das pessoas malignas, né, a concupiscência da carne, dos olhos, a soberba da vida, né, as pessoas sempre buscando cada vez mais o prazer pelo prazer, esquecendo todas as normas, regras, leis, tradições antigas, né, que inclusive na própria Bíblia diz que não remova os marcos antigos que teus pais estabeleceram, né? A mesma ideia aí também, essa questão, né, de não, os caras estão removendo cercas, mas não sabem exatamente por quê ou o motivo pelo qual elas foram construídas. Então, nitidamente, socialmente falando, a tendência geral dos caras vai ser ficar cada vez mais sozinho. E quem realmente busca uma santificação, busca alguma coisa assim, vai ter que se afastar tanto do meio religioso, como também do meio mundano mesmo. Que nem o Victor fala nos vídeos dele, essa questão de nem na igreja, nem no mundo. Então é simplesmente ver essa questão de simplesmente buscar, né, uma santificação ali sozinho, porque de fato haverá um julgamento. E nenhuma alma escapará disso, né? Porque Deus marcou um dia no qual ele julga o mundo, né? Atos 17, 30 e 31. Muito embora ele não leve em conta os tempos da ignorância, isso daí é aplicado enquanto há graça, né? Mas depois que isso se fecha, né, de acordo com Apocalipse 22, 11, o que sobra é simplesmente a condenação, né? Então, sim, inclusive se for ver Apocalipse 20, né, os mortos são julgados conforme as suas obras e conforme o que está escrito nos livros. Esses livros são aqueles livros que são abertos lá em Daniel 7, né, no qual o Ancião de Dia se assenta e tal. Então, assim, de fato, o julgamento ele ainda está no futuro, embora se processa também no presente. Enquanto isso se relaciona também com a justiça de Deus, de acordo com Atos 24, versículo 25. Fala que enquanto ele raciocinava sobre justiça, temperança e julgamento vindo, Félix estremeceu. Então, assim, o julgamento vindo. Claro, essa questão de que, de fato, Deus vai ter que dar um freio no ser humano e continuaram nas suas práticas, né, das más obras, continuaram buscando os seus próprios prazeres dentro de um mundo decadente, entendeu? Porque tem que estar vinculado ao sistema, ele sabe muito bem o que está escrito na questão social, né, de amizades também, essas coisas, mesmo porque a própria Bíblia diz que tem que se afastar, né, de pessoas que busquem de fato a exaltação própria, que busquem de certa forma desvirtuar, né, o caminho da verdade. Então é necessário de fato haver esses elementos, né? Inclusive tem outros textos que falam, né? Eu disse em meu coração, Deus julgará os justos e os ímpios. Então fala claramente isso lá em Eclesiastes 3,17. E 2 Coríntios 5,10. Todos nós devemos comparecer diante do julgamento, seja de Cristo, para que cada um receba, né, o que fez no corpo, se isso foi bom ou foi ruim. Então importa que todos compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito no meio do corpo. Outra razão, Salomão também deu para exortar, né, todos aqueles que temem a Deus. Aí ele fala, né, porque Deus trará juízo até as obras que estão escondidas, né, quer sejam boas, quer sejam más. Então, de acordo com Eclesiastes capítulo 12, versículo 14, porque Deus trará juízo de todas as obras e toda coisa secreta, né, obras escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, assim, claramente, essa é uma outra razão também para se aguardar esse juízo divino, porque de fato as coisas encobertas, né, tudo aquilo que foi encoberto será de fato revelado. Jesus já tinha dito isso também, né, nesse sentido. É dado uma visão clara como é que vai ser esse juízo aí, de acordo com o livro de Daniel. Daniel versículo 9 e também 10, capítulo 7. Eu observei até que foram postos uns tronos. De acordo com Daniel 7, 9 e 10, fica bem claro ali essa cena que Deus dá, assim, em visão a Daniel, do juízo. E curiosamente o próprio livro, né, tem que ver com o juízo, e El, que é Deus, né, Deus é meu juiz. Né, o próprio nome do profeta já traz essa questão de Daniel como um livro do juízo. Aí fala, eu observei uns tronos que foram derrubados, foram colocados, né? E assentou-se um ancião de dias, cuja roupa era branca como a neve, os cabelos de sua cabeça como a lã pura, seu trono era como chama de fogo, suas rodas como fogo ardente. Uma torrente de fogo saiu diante dele, 1.000, milhares, né, ministravam a ele, 10.000 vezes 10 milhares estavam diante dele. O julgamento foi estabelecido e os livros abertos. A Bíblia fala de livros. Tem o livro da vida, o livro memorial, né, de acordo com Malaquias, no qual é registrado ali os nomes, né, das pessoas, das suas virtudes e etc, etc. Um memorial escrito, né, aqueles que lembram do nome de Deus. E tem também o livro mortal, o livro da morte, que vai incluir aí esses pecados, né, que são praticados e que são escritos, relatados e deixados ali patentes, né, registro.
Então é importante ver isso daí, tá? De acordo com Isaías, né? que vai falar isso exatamente. Então todos vão ser julgados, mas vão ser julgados exatamente pelo quê? Né? Que inclusive já foi citado essa questão, né? Os livros foram abertos, outro livro foi aberto, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados dentre aquelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então o juízo claramente aqui pelas obras. Aí as pessoas pegam e acham que tudo é a graça de Deus, né? Mas elas não se importam muitas vezes em observar a lei, em tentar entender, né, o plano de Deus ali nesse sentido de transformação do ser humano. Preferem ficar vinculados aí às amizades, à Matrix, né? Então acabam caindo naquela questão, né? Quem quiser ser amigo do mundo se faz inimigo de Deus. E aí vão perdendo a oportunidade aqui de estar, de fato, acumulando, né, boas obras nesse sentido. Que vão ser averiguadas aqui, que diz que os mortos foram julgados então pelas coisas conforme estava escrito nos livros. Então nesses relatórios feitos, e aí é importante ver sobre essa questão do memorial, né? Então eu tinha falado do livro da vida, o livro da vida está bem claro aqui, é Apocalipse 20:12, e os livros foram abertos, e outro livro foi aberto, que é o livro da vida, né? Então fala do livro da vida. No livro memorial vai estar em Malaquias 3:16, aí depois observa lá Apocalipse 20:12 de novo, né? Vai falar. Aí diz lá em Malaquias 3:16, né? Então aqueles que temiam o nome falavam muitas vezes uns com os outros, o Senhor atentou e ouviu em um livro de recordações, ou memorial, né? Foi escrito diante dele para aqueles que temiam ao Senhor e que têm pensado em seu nome, ou lembrado do seu nome, recordado. Então um livro de recordações, ou livro memorial. Interessante estar vendo essa questão também. Ali seriam anotadas então as boas obras dos justos, as boas palavras que eles falaram, os atos de misericórdia, né, toda ação, dever cumprido, essas coisas assim que tem que ver com a ajuda que se dá de fato para a propagação do reino. E aí é quem que inicia esse juízo. De acordo com Daniel 7, versículo 9, foi observado que tronos foram derrubados ou colocados e o ancião de dias se sentou. Esse ancião de dias aí é Deus o Pai. Deus o Pai, então, no caso aí é o que ministra e auxilia no julgamento. E quem é levado perante o Pai nesse momento? De acordo com Daniel 7,13, eu vi nas visões noturnas, e eis um com o filho do homem vindo nas nuvens do céu, e chegou ao ancião de dias, e o fizeram chegar diante dele. Então você tem aí o que preside, que é de fato o ancião de dias, e aí agora o filho do homem, aparecendo, Cristo, o único mediador entre Deus e os homens, de acordo com 1 Timóteo 2,5. Então agora começa justamente isso, você tem os tronos postos, o ancião de dia se assenta, então em visão, obviamente Daniel vê ali o filho do homem vindo, um semelhante ao filho do homem. E aí Cristo então ele atua o quê? Como um advogado, ou seja, um mediador, aquele que vai estar intercedendo, fazendo defesa do povo contra o grande adversário que é Satanás. Então assim, Cristo ele é o advogado do seu povo, e o que ele faz, né? De acordo com... Ali tem que ver, né? Apocalipse 3,5, Mateus 10:32 e 33, e também Marcos 8:38. Ele fala assim: aquele que vencer será vestido de vestiduras brancas, e não apagarei seu nome do livro da vida, mas confessarei seu nome diante de meu Pai e diante dos seus santos anjos. Então assim, durante cada cena do juízo, os justos quanto os ímpios mortos, eles ainda estão nos túmulos, beleza? Existem muitos justos mortos e ímpios mortos também, todos ali aguardando, só que eles comparecem a esse juízo por meio dos seus livros de registro. Então o registro da vida de cada um, porém, está nos livros do céu, e por isso registram seus personagens e as ações que são bem conhecidas. E Cristo está lá para aparecer em favor daqueles que tentam escolher como advogado. Então, 1 João 2,1 mostra essa questão de Cristo como advogado, intercedendo, a propiciação pelos pecados. E, de fato, ele apresenta ali o seu sangue e apela para que os pecados sejam apagados do livro de registro respectivo. Tem que ver ali com esse livro da morte, aí, de acordo com Isaías, onde os pecados, de fato, ficam registrados. Então, assim, basicamente, enquanto isso acontece, de fato, dentro do céu, né, se vê essa tipificação, de fato, do que aconteceu no dia da expiação aqui na Terra, no santuário terrestre, e o que acontece no dia da expiação por lá. Porque o sumo sacerdote, ele fazia expiação pelo povo, que era um ato de juízo, entendeu? Então, não existe expiação na cruz, mas fazia parte de um todo indivisível, entendeu? Do qual Cristo precisava, então, ministrar como sumo sacerdote, o verdadeiro mediador ali, nesse sentido de fato, apagar ou purificar o santuário, por meio do apagamento desses pecados que estavam lá presentes nos livros de registro, entende? E aí é importante ver essa questão aí, ó, porque, de fato, enquanto o julgamento ele vai ocorrendo e tal, Cristo presente ali como pessoa, segue-se a obra do julgamento, que também está no céu. Todos são julgados pelo registro de suas vidas e, portanto, respondem pelos atos feitos no corpo. Então esse trabalho não só decide para sempre o caso dos mortos, mas também encerrará a provação aos que estão vivos.
após o que Cristo virá para levar a si, né, aqueles que forem considerados leais a ele. Então isso daqui é importante, né, porque essa obra de juízo feita no santuário, ela mostra claramente que é necessário o quê? Uma pré-investigação antes da vinda dele, porque senão fica muito claro, muito nítido ali de que Deus ele poderá levar pessoas para o céu sem essa pré-aprovação, entendeu? Então claramente aqui, né, os mortos eles têm os casos decididos já, entendeu? É simplesmente uma averiguação dos registros ali, entendeu? E depois que os súditos do reino então foram determinados aí por esse juízo, que acontece antes, óbvio, da volta de Jesus, né? Aí diz lá em Daniel 7,14, foi-lhe dado domínio agora em um reino que todas as pessoas, nações e língua o sirvam. Então, quando ele vier a segunda vez, o que ele fará? De acordo com o Apocalipse 19,16, ele banhou, e ele banhou em sua veste, aí fala lá na coxa, né, que estava escrito lá, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, né? Então vem trazendo essa questão aí de que ele, depois de finalizado esse juízo pré-investigação, dessa questão de simplesmente ver, averiguar, absorver, aí vai ficar bem nítida essa questão, né, de fato. Porque ele vem então para buscar essas pessoas, né? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai e dos seus santos anjos e ele recompensará cada um de acordo com as suas obras. Então, mais uma vez, eu falando de obras. E para onde é que ele vai levar o povo, né? Aí João 14, né? Porque diz lá que ele vai preparar um lugar, né? Quando for preparar um lugar, voltarei e receberei. Aí falando para os discípulos, né? Vos receberei para mim mesmo, para que onde tu estejais, vós também. Na casa do Pai, e etc. Então, basicamente é isso que vai acontecer, de acordo com o que está escrito. Entendeu? A hora vem que todos os que estão nas sepulturas ouvirão sua voz e sairão. Tá lá em João 5,28. Todos. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado o mal para a ressurreição da condenação. Entende? Então, isso aqui é o que está assim, escrito, premeditado já em relação ao futuro. Então, vai ter essa questão da volta de Jesus, depois de ser feito esse juízo investigativo, digamos assim. Essa questão da averiguação dos livros de registro para ver as pessoas que permaneceram fiéis ou não, essa questão de simplesmente o juízo da casa de Deus, 1 Pedro 4,17, vai falar lá que o juízo primeiro vem por nós, depois, aí fala então qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus. Então fica muito claro essas pequenas fases, né? Então tu tem na primeira fase ali Cristo sendo o advogado, tu tem Satanás como sendo o acusador, e Deus o Pai como juiz. Primeira fase investigativa aí. Então, nessa fase é a única que os seres humanos têm advogado. Entende? Isso daí vai durar quando? Do fechamento da porta da graça, né, que é o ato final, e inclui hoje. Então, de hoje até o fechamento da porta da graça, temos a oportunidade de pedir perdão, de ter Jesus aí como advogado. Aí se inicia, então, a segunda fase. Então, na primeira fase, quem que é o juiz? De acordo com Daniel, capítulo 9, então vai ser Daniel, capítulo 7, vai ser Deus o Pai, é o juiz. Jesus Cristo o advogado, Satanás o acusador, nós, os da casa de Deus, né, de acordo com 1 Pedro 4,17, somos os que serão julgados. E as testemunhas são os anjos, né, porque somos espetáculo tanto a anjos quanto a homens. E aí, finalizado então esse período, no caso aí, fechou a porta da graça, agora começa a segunda fase do juízo, e tem que ver aí com a averiguação agora dos registros só dos ímpios, entendeu? Porque os justos já foram julgados na primeira, ali, nessa primeira fase. Agora os ímpios já foram julgados, etc. Mas é necessário haver uma averiguação dos registros deles, para saber por que eles se perderam. Então, no céu, durante os 1000 anos, fala ali essa questão de que esses registros vão ser avaliados, entende? Então, justamente antes da volta de Jesus, é o período que, de fato, há oportunidade então, para as pessoas. Então, Daniel, ele viu uma obra final aí sendo designada aos santos, essa questão aí do ancião de dias, né, e a reivindicação, essa questão do julgamento que foi dado então ao santo do Altíssimo, e o tempo em que os santos possuirão o reino, né, com Daniel 7, 21 e 22. Então, assim, por quanto tempo esses santos então se empenharão nessa obra de julgamento? De acordo com o Apocalipse 24, aí já no contexto dos 1000 anos e no céu, diz lá, vi tronos e se assentaram sobre eles, aí o juízo foi dado a eles, e eles viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Então esse período aqui, foi dada a autoridade de julgar a certos santos, que já estão no céu. Então, os santos aqui serão agora os juízes, nessa segunda fase, que vai começar a partir do fechamento da Porta da Graça, até a descida da Cidade Santa, depois dos 1000 anos ali, de acordo com o Apocalipse 21. Então, essa fase do juízo agora ocorre no céu, não tem mais advogado de defesa, e os seres humanos, cada um com as suas próprias pernas, suas próprias vestes, que eram de Cristo, mas por justiça imputada e comunicada agora são deles. Entendeu? Eles já têm o caráter santo e perfeito que já foi desenvolvido na Terra. É por isso que são justos. E já estão lá. Não tem advogado de defesa, então. Embora Cristo esteja lá. Ele não precisa mais de ninguém para defender. Né? Mesmo porque todos os pecadores já foram
transformados, aqueles que se arrependeram de fato. Os ímpios todos mortos, entendeu? E agora, no caso, o advogado de acusação, que seria Satanás, durante os 1000 anos está preso. Então circunscrito aí na Terra. Não pode mais, mesmo porque os ímpios já foram todos mortos ali, os vivos, né? Por causa da volta de Jesus, e ainda continuam os mortos lá no pó da Terra também. Então ficam só ele e os demônios, né? No caso, Satanás e os demônios aqui na Terra. Então fica muito claro aí a segunda fase. Então, quem que é o juiz? Jesus. Aí ele passa de advogado, passa para juiz, né? Porque o pai ninguém julga, mas confiou ao filho todo o julgamento. Então agora Cristo é o juiz. Quem que são no caso, os réus? Os ímpios mortos. Na primeira fase, os réus eram os justos, tanto os mortos quanto os vivos. E agora, nessa fase do juízo, então não tem mais advogado de acusação, porque está preso. E não tem advogado de defesa, porque Cristo já finalizou, entendeu? Os anjos continuam sendo as testemunhas, ok? Mas agora muda essa questão da função, então, de juiz, porque agora quem é juiz são os santos. E vão agora fazer a averiguação dos registros dos ímpios e aplicar a pena devida a eles, né? Quanto tempo que eles vão queimar. Aí é interessante ver essa questão, né? Porque você pensa, por exemplo, as pessoas que apedrejaram Estevão, aí ele lá agora definindo a pena dos caras, entendeu? Então vai ser um negócio complicado, entende? Porque agora vai ser a hora do troco, entende? E aí por exemplo, um mártir que foi morto ali, agora ele julgará os seus algozes e vai aplicar a pena a eles, né? Então essa questão é de quanto tempo que eles vão queimar ali depois. Então é importante ver isso, porque de fato é uma coisa assim bem interessante, né? Então os santos se empenharão nessa obra de juízo aí durante esses 1000 anos, de acordo com Apocalipse 24. Como é que a gente pode provar isso também? É interessante ver isso também em 1 Coríntios 6, 2 e 3, né? Não sabeis que os santos julgaram o mundo? E se o mundo será julgado por vocês são indignos de julgar os menores assuntos? Julgaremos os anjos, quanto mais as coisas que pertencem a essa vida. Isso aqui foi um detalhe que também não foi comentado, né? Então, durante os 1000 anos, os santos julgarão quem? Os ímpios mortos, mas também Satanás e seus anjos, que estão presos, circunscritos ali na Terra. Entende? Inclusive, Apocalipse 20 diz que um grande anjo veio, prendeu o grande dragão, uma antiga serpente, com uma corrente e tal. Simplesmente para mostrar essa questão de que o Satanás ele será de fato aprisionado aqui na Terra pelo fato dos 144 milhões não pecarem. Basicamente, assim, conclusões gerais seria isso. Daí, como é que serão executadas então as decisões da sentença? De acordo com Apocalipse 19:15, da boca de Cristo saiu uma espada afiada, enquanto ele feriu as nações. Então, da boca de Cristo saiu uma espada afiada, que simplesmente aí acaba com as nações. E diz que ele ferirá as nações e ele as governará com vara de ferro. Como serão executadas essas decisões da sentença. Então, assim como o Pai tem vida em si mesmo, deu também ao Filho 3 vezes em si mesmo e deu autoridade para executar também o julgamento, porque é o Filho do Homem. Então, o juízo aqui, nessa segunda fase em específico, o juiz é Cristo. Então, é importante ver essa questão aqui. Advogada também uma porta aberta. Inclusive, Hebreus 3:13 fala disso, 2 Coríntios 6:2 também fala disso. Entendeu? E qual que é a oportunidade? É aceitar as 3 mensagens angélicas. Apocalipse 14, 6 e 7. Viu outro anjo voar pelo meio do céu, o evangelho eterno, né? Tendo o evangelho eterno para pregar os que habitam no céu, na terra, né? Cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em alta voz também a Deus e dar glória, por isso é chegada a hora do seu julgamento. A primeira mensagem angélica traz esse teor do julgamento, porque Cristo já passou pelo lugar santíssimo, então começa o juízo. Entendeu? Então a obra é atual, o juízo já está acontecendo, os registros estão sendo feitos. O dos mortos já foi feito e o dos vivos está sendo. Ainda com essa possibilidade aberta de perdição ou salvação. Entende? E aí, além dessa mensagem do juízo, vem trazendo essa questão de que tem que temer a Deus. Qual Deus que é esse? O Pai. Então, não é a Trindade, é Deus Pai, que é o único Deus verdadeiro, né, de acordo com João 17:3. E vem trazendo essa questão aqui da mensagem que tem que ser pregada. Então, essa primeira mensagem aqui é importante, porque ela que vai selar, vai dar essa visão geral de quem que é o Deus verdadeiro que deve ser adorado e tal. E aí se percebe essa questão do julgamento de Deus vindo logo em seguida. E aí a última mensagem angélica, né, que se alguém adorar a besta, receber seu sinal na mão, na fronte, no tal beberá do vinho, né, no cálice de sua ira, ele será atormentado com fogo e enxofre. Então é importante, essa terceira mensagem é fundamental e essencial, porque é ela que vai de fato separar quem que são os adoradores da besta de quem são os adoradores do Deus verdadeiro. E aí se nota claramente essa questão das fases do juízo. Então existem 3 fases mencionadas na escritura. O juízo investigativo, então, que foi mencionado, essa questão de simplesmente assim, analisando o modelo do santuário lá do antigo Israel, né, em comparação com o que acontece no santuário celestial, tem que haver um juízo pré-vinda de Cristo. Antes dele vir, ele tem que julgar
né, e as pessoas santas, ou supostamente santas, para depois elas receberem o aval para ir para lá, ir para o céu, entende? Serem levadas para lá. Então, justamente tem que ter esse momento, né? 1 Pedro 4,17 é bem claro, né? Porque o juiz começa pela casa de Deus, primeiro vem por nós, qual será o fim, então, daqueles que não obedecem o Evangelho de Deus. Então, bem claro, tem que ter o juízo pré-advento de Cristo, digamos assim, ou de investigação, tanto faz, a mesma coisa. Então tem que ter isso, precede o segundo advento, e aí o julgamento do mundo perdido, dos anjos iníquos por Cristo, né, durante aí os 1000 anos, a segunda fase, né, e aí depois o julgamento executivo, né, que é simplesmente através da descida da Cidade Santa, e depois diz lá que o Satanás é solto, né, da sua prisão, aí volta o advogado de acusação, volta os ímpios também, que eles ressuscitam, e aí depois cai fogo do céu, né, no caso aí fogo e enxofre, e aí consome os ímpios, aí finaliza, aí cada um queimará conforme o teor, né, das suas obras praticadas e o nível das penas que foram aplicadas ali pelos santos, durante a fase de juízo em que eles eram juízes, né, que é a segunda fase. Então é importante ver isso, porque aí ninguém vai queimar injustamente pelo tempo injusto. Entendeu? A questão vai ser a justiça completa ali, nessa ideia de que de fato cada um pagará proporcionalmente conforme os seus pecados. De acordo com Lucas, se não me engano, capítulo 12, né, fala ali que aquele servo que soube a vontade do seu senhor, ou melhor, que não soube a vontade do seu senhor, mas fez coisas dignas de reprovação, será punido com poucos açoites. Mas aquele servo, porém, que conheceu a vontade do senhor e fez coisas dignas de reprovação, será punido então com muitos açoites. Então tem que ter uma proporcionalidade ali, que vai ser obviamente definida na segunda fase do juízo para depois ser aplicada na terceira, que é essa questão da execução. E o julgamento executivo sobre os ímpios ocorre então depois que todos os casos são resolvidos de fato. Entendeu? Foram examinados pelos santos ali durante os 1000 anos. Só ver aí Apocalipse 24, 5, essa questão aí de 1 Coríntios 6, 1 até o 3, e essa questão do juízo investigativo que é anunciado ao mundo, né, pela mensagem aí dos 3 anjos. Então é importante as pessoas entenderem isso. Eu dei mais com uma visão geral nessa questão, né, mas porque é necessário ter isso, entendeu? Porque a obra está acontecendo e as pessoas não estão se preparando.